Gente, nós seguimos com a nossa série Reconstruir em Vida. Eu me senti muito tocado a continuar por mais alguns domingos, então você ouve ainda hoje, né? A gente vira o mês, normalmente a gente inicia uma nova série, mas hoje, nesse mês, eu senti em meu coração da gente estender um pouquinho mais. E então você vai me ouvir aí falando ainda nesta série Reconstruir em Vida, por mais este domingo, o outro e o outro. Eu creio que Deus já tem falado ao seu coração, porque todos nós, como eu tenho dito, todos nós precisamos sempre reconstruir alguma coisa em nossa vida. Há alguns momentos que as coisas desmoronam, alguns momentos que aquilo que a gente construiu vem um vento e derruba, alguns momentos que a gente vive situações que a gente nem planejou, e aí a gente precisa se reerguer, se levantar. E hoje eu convido você a ler comigo Neemias capítulo 3. Abra sua Bíblia aí em Neemias 3, por gentileza. Neemias 3, nós vamos ler 4 versículos deste capítulo. A gente, fez essa viagem nesse livro, e se você fez uma viagem, voltou, fez mais uma vez, voltou, fez mais uma vez, voltou, você ainda tem aí mais 3 semanas, se você ainda não cansou, para voltar novamente a este livro. E eu não sei se é só empolgação minha, mas eu tento daqui desse púlpito passar para vocês essa motivação, esse encorajamento. Quero ler com você deste capítulo de Neemias apenas 4 versículos. Versículo 1, versículo 5, versículo 12 e versículo 20. Mas você que já leu, encorajo você a continuar lendo. Neemias capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre dos Cens, que consagraram, e até a torre de Hananeel. Vamos para o verso 5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Verso 12 agora. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte, com a ajuda de suas filhas. E o verso 20. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Amém, queridos? O capítulo 3 de Neemias é daqueles capítulos que você pula, é daqueles capítulos que você, quando olha assim, obrigado, amor, que quando olha assim, você vê um monte de nome, ou se você não pula, fala sério, você tem vontade de pular, porque vem aquela lista de nomes e tal, fulano fez isso, fulano pegou daqui, continuou e tal. Então esse capítulo de Neemias, provavelmente quando eu falei assim, vamos ler Neemias capítulo 3, você falou, nossa, mas só tem nome aqui, é um dos livros que fala sério, um monte de nomes, repetição de situações, que a Bíblia usa esse exemplo de narrativa,
e que parece que não vai chegar nunca no capítulo seguinte. Você está lendo assim, você vai falando o nome, genealogia na Bíblia é assim, você fala, aí você vira a sua página, falta muito para acabar esse capítulo. O capítulo 3 de Neemias é um capítulo desse. Porém, dessa lista de nomes infindáveis, e nomes são importantes, e você vai ver o porquê até o fim dessa mensagem, aqui nós podemos observar coisas muito importantes nesse capítulo. Nesse capítulo nós podemos ver o início da obra dos muros. Iniciamos lendo ao sacerdote e os seus amigos começaram a obra. Alguém tem que começar. Nesse capítulo a gente pode ver uma estratégia de execução. Havia aqui uma estratégia. E se você, embora seja inclinado a ler rapidamente esse capítulo e já ali pulando alguns nomes até com dificuldade dificuldade de pronunciar, mas se você se mantiver atento, você vai ver aqui uma estratégia, vai ver aqui um propósito. O propósito aqui era reconstruir o muro, e o propósito era mais importante do que o indivíduo, porque é assim que a vida tem que ser. Há um propósito maior acima de qualquer vontade minha e de você. Mas esse capítulo pode acontecer isso. Aqui você vê um trabalho em equipe. Nesse capítulo 3, aqui está muito claro um trabalho, um esforço conjunto. Gente diferente, famílias diferentes, possivelmente pessoas de classes sociais diferentes, culturas diferentes, manias diferentes, mas aqui você vê um grande trabalho de equipe. Está nesse capítulo 3. O Warren Wiersbe, que já citei aqui, é um escritor de um comentário bíblico, ele afirma que o sucesso dessa obra de Neemias, ele se deu por 3 coisas que esse povo, os judeus, fizeram. O sucesso dessa reconstrução, ela só aconteceu por conta de 3 coisas. Primeiro, elas seguiram o mesmo líder. Tinha uma direção, tinha um foco, tinha alguém à frente, e aí eles olharam e seguiram. Segundo, eles fixaram os olhos deles no mesmo alvo. Qual que era o alvo? Precisamos reconstruir o muro. Nesse momento, eles olham para o líder, seguem o líder, mas eles se mantêm no mesmo propósito. Qual que é? É reconstruir o muro. Então, vamos focar nisso. E terceiro, eles trabalharam juntos para a glória de Deus. Hoje eu quero olhar para esse capítulo de Neemias e, destacando esses 4 versos, eu quero falar algo ao seu coração, querido. Título da minha mensagem hoje: vendo esse vídeo aqui, minha esposa, minha filha e tantos amigos. O título da minha mensagem hoje é: ninguém chega só. Ninguém chega só. Ninguém chega só a um lugar de propósito. Ninguém chega só a um lugar onde é melhor para estar. Ninguém chega só. Dizer que a reconstrução da vida em qualquer área, nós vamos, em qualquer área da nossa vida, queridos, que a gente se propuser a reconstruir, pode ser as nossas finanças, eu tenho dito aqui, pode ser o nosso casamento, pode ser a nossa própria cabeça. Peraí, a minha cabeça está ruim, eu preciso mudar a minha cabeça, o meu jeito de pensar, eu preciso remodelar, eu preciso reconstruir. Dizer que a gente precisa reconstruir e achar que a gente vai conseguir fazer isso sozinho é um engano, porque ninguém chega só. Você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda. E quanto maior o objetivo, gente, quanto mais ajuda a gente tiver, maior é a possibilidade de sucesso. Ninguém chega só, guarda isso no seu coração. Deixa eu contar uma história para você. Um soldado, talvez você até conheça, uma ilustração.
Um soldado no meio de uma batalha terrível. Eles voltam, estão ali na sua companhia ali, e ele pede autorização para o seu capitão. Capitão, eu peço permissão para ir buscar o meu amigo que ficou lá, o meu amigo soldado ficou lá no campo de batalha. E o capitão diz: permissão negada, soldado. Não vá, seu amigo já deve estar morto. E aí esse soldado ignora a ordem do seu capitão e ele volta ao campo de batalha. Uma hora depois ele chega onde a companhia está reunida, carregando o seu amigo, um cadáver nas costas, e o capitão enfurecido reprime: eu não falei que não era para você ir? Por conta disso eu poderia ter perdido 2 homens. Me diz uma coisa, adiantou você ir até lá para resgatar um cadáver? E o soldado fala para ele assim: capitão, adiantou. Quando eu cheguei lá, ele estava vivo. E ele disse assim: eu sabia que você ia vir. Amigo é aquele que chega quando todos já se foram. Ninguém chega só. Neemias, sendo levantado por Deus, tendo uma direção clara, ele sabia que ele só ia conseguir se os outros o ajudassem. Então ele vai, as pessoas se comprometem, e em 52 dias eles realizam uma obra que nós estamos aqui falando séculos depois. Uma obra que demoraria muito a ser concluída, porque gente se uniu a ele em um propósito. Ninguém chega só, querido. Há aqui nesse capítulo 42 nomes citados. São 38 grupos de pessoas. 42 nomes ele cita, nome por nome. Por isso a importância, para relembrar a mim e a você de que tudo que nós fomos fazer, e principalmente quando a vida está estraçalhada, quando a vida está esmagando a nossa cabeça, tudo está ruindo, ninguém chega só. É uma ilusão, ainda mais para nós, povo de Deus, a gente achar que a gente consegue restaurar a nossa vida sozinhos. É uma ilusão quando um casal chega para um pastor e fala: pastor, a nossa vida está difícil e tal, e a coisa já está num estágio avançado. E a gente tem que dizer assim: mas por que vocês deixaram chegar? A gente achou que conseguia. Ninguém chega só, e Neemias entendeu muito bem isso. 42 nomes ele cita, e ele poderia ter citado muito mais nomes, mas ele não cita aqui, mas cada trabalhador, cada componente desses grupos que arregaçaram as mangas e disseram: vamos reconstruir, que passaram por provações, alguns nem dormiam. Você leu Neemias, nem tomava banho, gente, com o propósito, mas ele conseguiu isso. Não conseguiu isso com a ajuda de outras pessoas. Ninguém chega só, queridos. O que está acontecendo aqui é que há uma situação, há uma necessidade de algo ser feito. Então as pessoas se juntam para resolver e mudar aquele cenário. Elas se juntam com um só propósito, entendendo que não há menor, não há maior. E aí aqui você pode ver pelas expressões que tem no texto, ao seu lado. Vamos ler aqui, por exemplo, talvez na sua Bíblia esteja aí, do lado dele, junto com ele. Leia comigo, por exemplo, o verso 4. Meremote, filho de Urias, está vendo porque a gente pula? Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos.
Aqui eles se juntam e você vê nessas expressões como eles estavam lado a lado. As pessoas aqui, elas se complementam. As pessoas aqui, elas complementam-se umas às outras. Elas não competem umas com as outras. Vou repetir. Capítulo 3 de Neemias. Reconstrução do muro. Muita gente envolvida. As pessoas aqui estão se completando umas às outras. Elas não estão competindo umas com as outras. Elas têm um propósito. Vamos olhar então para essa gente que Deus colocou ao lado de Neemias. Ele não estava só, queridos. Deus estava com ele. Mas tinha mais gente. Tinha mais gente. E eu quero olhar para esses personagens que nós lemos e destacar para você. Primeiro, como nós lemos no verso 1, Eliasibe, o sumo sacerdote. É o primeiro que eu destaco para você. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Gente, sacerdote é posição de destaque, é posição nobre. Sacerdote é alguém que mostra Deus às pessoas e leva as pessoas até Deus. Neemias, ele não encontra aqui gente que usa o seu cargo para dizer isso eu não vou fazer. Os sacerdotes aqui, as pessoas que poderiam dizer assim, não, eu estou orando por vocês, vão lá, pega a colher de pedreiro, faz aquela maceira lá, pega aí, ó, Severino, teu nome, né, do carrinho lá que puxa, vão lá, eu vou ficar aqui orando por vocês. Não, o texto, irmãos, aqui é muito claro, diz que os próprios sacerdotes, pessoas de posição entre o povo, eles chamam os seus amigos, arregaçam as mangas, vamos começar. Ninguém chega só. Ninguém chega só. Então, o fato deles serem pessoas de um alto clero não os eximiu de serem pessoas que trabalhassem. Além disso, queridos, há algo muito especial nesse verso 1. O texto diz que eles consagraram e colocaram as portas no lugar. Sacerdote é isso, é mostrar que olha aqui isso que nós estamos fazendo aqui. É muito mais do que assentar tijolo. É muito mais do que carregar um saco de areia. É muito mais do que estar empunhado de uma espada enquanto os outros estão construindo. Isso aqui que nós estamos fazendo é uma obra santa. Então eles vão e consagram ao Senhor. Assim é na nossa vida, queridos. Nós, em tudo que nós vamos reconstruir, nós precisamos consagrar ao Senhor. É mais do que só o que nós estamos vendo. É mais do que simplesmente você ter a sua vida financeira estabilizada. É mais do que simplesmente você se recolocar no mercado de trabalho. É mais do que simplesmente você ter paz. É você consagrar aquilo que está fazendo. Eles consagram. É o serviço, mão na massa, com consagração, dedicando ao Senhor. Eles consagraram as portas. Esse é um personagem. O outro personagem, os outros, está no verso 12 que nós lemos. As mulheres, filhas desse cidadão Salum. Olha o que diz novamente o verso 12. Salum, filho de Aloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. As mulheres juntas nessa empreitada. Detalhe, o texto diz que
Salum era filho do governador. Elas eram sobrinhas do governador. Mas essas mulheres, e quantas mulheres Deus tem levantado, minhas irmãs, no reino dele, que trabalham, que se dedicam, que põem a mão na massa. Eu já tenho visto aqui nessa igreja, como eu louvo a Deus. Ontem a gente vê um chá das mulheres aqui maravilhoso. Dá trabalho, é correria, mas vale a pena. Essas mulheres aqui, elas se juntam ao seu pai e digam: nós também estamos juntos. A gente não é fraca não, a gente pode ajudar. Elas se unem a esse propósito, sabendo que quanto mais gente somar, melhor, porque ninguém chega só. Não importa se é sacerdote, não importa se é mulher, quem está disposto a ajudar, Deus usa. Quem está disposto a servir ao Senhor, a se consagrar ao Senhor, seja sacerdote, seja mulher, seja ancião, seja criança, Deus usa. Nesse caso aqui, essas mulheres sem nome. Não é assim muitas vezes em nossas igrejas. Mas há muitas mulheres, irmãos, que eu poderia citar o nome, que têm abençoado a minha vida. A maior delas está sentada aqui nesse primeiro banco. Quem me deu essa menina maravilhosa que já tanto tem me ajudado. Mulheres que fazem a diferença. Mulheres que não deixam homens andarem sozinhos. Meus irmãos, os casados aqui, valorize a mulher que está do seu lado. Essa mulher que não mede esforços para ajudá-lo, da maneira que é. Às vezes é cuidando da casa, às vezes é saindo para trabalhar, às vezes é cuidando dos filhos, às vezes é suportando quando o filho ficar doente e você está trabalhando, às vezes é segurando a bronca da casa quando você está desempregado, você que está assistindo esse vídeo. Mulheres aguerridas que Deus levanta, e aqui Neemias registra. Neemias registra uma série de nomes, irmãos, homens, mas ele não deixa de registrar, não sei porquê. Eu leio esse texto e fico, quais seriam os nomes? Eu fico imaginando o nome dessas mulheres. E aí, meus irmãos, nesse tempo que a gente está vivendo, sonhando com reconstrução, eu não posso dizer para você, minhas queridas irmãs, que eu não fiz esse exercício aqui pensando e eu fui lembrando o nome das irmãs. Olha, irmã, não vou citar aqui para não esquecer ninguém, mas para já, quem sabe dizer assim, as mulheres da IBS também ajudam, amém? As mulheres filhas de Salum também ajudaram. Terceiro, o Baruque aqui, verso 20. Vamos ver esse Baruque aqui também, que é uma pessoa que caminhou ao lado de Neemias. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Irmãos, talvez na sua Bíblia possa estar aí, reparou com grande ardor. Alguém está com a versão assim ou com algo parecido? Baruque reparou com grande ardor. O dia aqui, reparou com grande zelo. Esse cidadão aqui, ele estava ali, e ele é o único citado aqui, que ele não apenas está trabalhando, mas é lhe dado assim a qualidade do trabalho que ele realiza. Zelo. Neemias tinha ao seu lado uma pessoa, não que os outros não fossem, mas meus irmãos, são assim nuances que a Bíblia nos deixa para a gente
se maravilhar, de alguma forma, Neemias quis deixar registrado para nós que talvez alguém aqui desse grupo se destacou, e que bom que ele tinha Baruque ao seu lado, que reparou com zelo, reparou com grande ardor. Gente, o que Neemias está querendo dizer aqui, no original é mais ou menos assim: ele suou muito a sua camisa. Esse cara aqui estava com Neemias e ele foi para cima e suou mesmo. Imagina, gente, é serviço pesado de reconstruir muro. Mas ele foi lá com zelo. Ele queimava, ele encandecia. Ele queimou um bocado de calorias. É mais ou menos isso. Suou a camisa. Os sacerdotes, as mulheres e um homem dedicado e com zelo que suou a camisa. Mas nesse texto aqui, queridos, há uma nota destoante. Em todo esse texto a gente vê um ao lado do outro. Então um construía por partes, percebe? Cada um pega a sua parte. Então eu construo essa parte aqui, o próximo constrói essa parte aqui, o outro constrói a outra. Chega um momento que a estratégia é cada um construir na frente da sua casa, porque tinha lá o Sambalate e o Tobias, né? Gente que se levanta contra aquilo que Deus está fazendo. Então ele agrupa os trabalhadores perto de suas casas. Mas essa estratégia é muito clara. Cada um pega um pedaço, não fica pesado para ninguém. Mas tem um que destoa, que é o versículo 5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Eles não se sujeitaram, é o que diz a versão Almeida. Ninguém chega só. As pessoas estão aqui no mesmo propósito. Mas sempre tem um, né, irmãos? E aqui eu deixei ali uma interrogação, porque o texto diz aqui que são nobres, pessoas de uma classe diferenciada. Mas eu quis deixar, será? O que é a nobreza, irmãos? Se um sacerdote se despe da sua vestimenta sacerdotal para ir trabalhar, se mulheres que teriam a prerrogativa de apenas estarem em casa para servir depois, os homens arregaçam as mangas e vão. Se há um que dá o sangue ali pelaquela obra, há aqui nesse verso 5 a nota destoante nesse texto, porque o texto diz que os homens de Tecoa, eles estavam reparando, só que naquele trecho ali, alguns não quiseram se juntar ao serviço. Não é porque alguns não se juntam ao serviço que a obra para. Eu entendo que quem não se junta ao serviço perde a sua característica de nobreza, porque a nobreza está em ver o muro construído, irmãos. A nobreza está em olhar para aquela construção e dizer assim: eu fiz parte disso. A nobreza está em você ver algo destruído, desmoronado, despedaçado, colocar pessoas do seu lado, somar esforços e ver a reconstrução acontecendo. E poder dizer assim: eu participei disso, eu estava lá, fiz parte desse movimento. Sabe quando numa orquestra sinfônica, e eu já caminho para a minha conclusão, numa orquestra sinfônica são vários instrumentos, e o bom maestro,
quando ele percebe que não sei se você tem paciência, já teve para ouvir algum concerto, é muito bonito. Mas quando o maestro, né, que a gente não sabe como, tem 50 instrumentos lá, se você já se arriscou a tocar alguma coisa ou participar de um coral com quem é pão mesmo, pão de música, ele ouve e fala assim, tem alguém fora. Assim é numa orquestra que quando um determinado momento o maestro está escutando, peraí, tem um violino desafinado, ele para e afina. Nessa banda aqui, nessa sinfonia, nessa orquestra, alguns não quiseram, alguns foram uma nota à parte, uma nota dissonante. Ninguém chega só, queridos. A única questão que a gente precisa entender é onde nós nos colocamos e quem está se colocando ao nosso lado. Sabe aquela frase que a gente põe lá no Instagram? Quem está do seu lado nas trincheiras é mais importante do que a própria batalha. Quem está com você, querido, durante a semana? Quem está com você quando você atravessa o deserto? Quem está com você quando você está passando tribulação? É isso que importa, porque ninguém chega só. Você chegou até aqui hoje, nesse kairós, nesse momento da sua vida, você não chegou até aqui sozinho. Você não está aqui no seu momento de vida sozinho. E se você tem sonhado com coisas além para a sua vida, você não vai chegar lá sozinho. Você precisa de gente para construir junto com você. Gente importante, mas que abre mão da sua posição para dizer, eu estou junto. Mulheres que poderiam abdicar da sua, ali do momento, mas dizer assim, eu estou junto. E gente que é zelosa, que fala assim, não, eu vou fazer bem feito. Mas às vezes tem gente que não quer fazer parte. Não sei se é gente nobre. Meus irmãos, eu já tenho recebido a ajuda de muita gente, irmãos. Nesses 43 anos, irmãos, quanta gente me ajudou. Quanta gente nesse um ano aqui com os irmãos tem me ajudado. Quanta gente, irmãos. Quanta gente Deus tem colocado entre os irmãos que tem me ajudado. Quanta gente tem abençoado a minha família. Quanta gente tem abençoado este ministério. Meus irmãos, ninguém chega só. E eu tenho certeza, meus irmãos, já que nós estamos falando de reconstruir, que se a gente vai avançar um pouco nisso daqui que nós estamos nos propondo a fazer, eu tenho muita consciência, irmãos, que eu não vou sozinho. Deus vai comigo, irmãos. Deus vai conosco. E Deus tem colocado outras pessoas que você nem conhece, mas que estão dizendo assim, ó, eu estou junto. Deus está dizendo para nós assim, fiquem juntos, porque ninguém chega só. Eu quero aproveitar esse momento, talvez você nunca tenha feito isso, e nós vamos ter um momento prático agora, dessa mensagem. Para aí agora onde você está e lembra de alguém que te ajudou em algum momento. Onde você está, relembra uma situação em que você não esperava e a ajuda chegou. Relembra uma situação em que foi difícil, mas que tinha alguém do seu lado ali, mesmo que a ajuda não foi muito efetiva. Consegue lembrar de alguém? Pega o seu celular aí e manda uma mensagem para ele agora. Eu vou mandar a minha aqui. Se você não fizer aqui, o compromisso é seu de chegar na sua casa, ligar, mandar aquele WhatsApp. Você que está em casa também,
Pega aí e diga assim: olha, eu estou aqui no culto. Estou aqui no culto agora. O pastor está falando aqui sobre a gente não chegar sozinho. E eu estou lembrando de você agora aqui. Me lembro de que você já me ajudou. Eu quero te agradecer porque você esteve comigo. Pega aí seu celular agora e faz isso, irmãos. Vou dar um minutinho para você fazer enquanto eu faço a minha também. Manda aí para 2 pessoas. Se você é rápido na digitação do WhatsApp, pega aí e manda e agradece. Olha, eu estou aqui, estou feliz. Como é bom saber que eu tenho gente do meu lado. Pega aí, queridos. Quem sabe você, né? Até não recebe a mensagem. Pode derramar as lágrimas aí, que isso aqui é muito lindo que a gente está fazendo. Ninguém chega só, irmãos. A última. Eu acho que se tem tanta gente, irmãos. Louvado seja Deus. Amém, gente. Eu quero encerrar a minha fala antes da gente caminhar para o nosso momento aqui, já nos preparar para a ceia. É que sempre dá tempo, irmãos, da gente começar a construir a nossa vida, para a gente ter orgulho de dizer assim: eu não estou caminhando sozinho. Sempre dá tempo. Em qual lista você estaria? Quem que, se tivesse escrevendo um texto desse, poderia dizer assim: teve um Humberto que começou comigo, teve a filha do Humberto que ajudou, teve um Humberto que com zelo me ajudou. Em que lista você estaria? Qual que é a lista que nós estamos compondo? Essa é a questão. Quero orar com você, queridos. Ore aí, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor por essas vidas. E o mínimo que a gente pode fazer, irmãos, é interceder por aqueles que nos socorrem. Senhor, muito obrigado. Senhor, nem o Senhor é sozinho, porque o Senhor é um Deus em 3 pessoas. Um dos mistérios mais extraordinários
que a gente não consegue compreender, mas sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito são um. E Pai, nessa dinâmica tão gloriosa do Senhor, aprove ao Senhor, Pai, nos chamar para andar juntos. O Senhor não nos quer sozinhos. O Senhor não nos quer sozinhos, tanto que o Senhor enviou Jesus para dar a mão para cada um de nós. Então, Senhor, hoje aqui, Senhor, a gente olha para essa lista de Neemias e vê esses personagens, e automaticamente eu, junto com os meus irmãos, Pai, em nossa memória, a gente é levado a relembrar de amigos, amigas, parentes, gente até que nem tem tanto envolvimento com a gente, mas que o Senhor em algum momento colocou em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, o Senhor sabe da lágrima de cada um dos meus irmãos aqui e da gratidão do coração de cada um. Então recebe, Senhor, recebe esse culto que nós fazemos com gratidão ao Senhor, por o Senhor cuidar da gente, colocando vidas para cuidar da gente. E pedimos por misericórdia, Senhor, aos nossos corações, para que o Senhor nos faça, para além de receber, sermos aquelas pessoas que ajudam alguém. Coloca o nosso nome, Senhor, em muitas listas de pessoas que possam se lembrar e possam dizer, não por nós mesmos, mas pelo Senhor em nossos corações, possam dizer, eu fui ajudado. Não nos deixes esmorecer, Senhor, desperta o nosso coração para isso. E a nós aqui, Igreja Batista em Sabaúna, relembra a gente, Senhor, de que seja o que for que nós formos fazer, quanto igreja, quanto famílias, quanto indivíduos, nós não vamos fazer sozinhos. Nós precisamos, primeiramente, do Senhor, mas precisamos uns dos outros. Então nos ajude. Nós humildemente nos colocamos na Tua presença, gratos e esperançosos por Jesus em nossos corações. Amém. Amém, queridos.